Olá, pessoal! Nessa aula nós vamos aprender a diferença de relação de trabalho para relação de emprego e quais são os vínculos que marcam aí a relação empregatícia. Bom, quando a gente fala de relação de trabalho, a gente está falando aí no gênero, né? Nós estamos falando de várias possibilidades em que se exerce um trabalho, né? Então, dentro né, da relação de trabalho, nós temos a relação de emprego, né? Nós temos a relação de emprego, nós temos também a relação de trabalho voluntário, né? Em que a gente não vai ter aí uma relação de emprego, mas nós vamos ter uma relação trabalhista voluntária. Nós vamos ter o trabalho avulso, o trabalho autônomo, nós podemos ter o trabalho eventual, de natureza eventual, o próprio estagiário, mas nós temos algumas relações que elas são marcadas por uma característica própria, né? Ela tem ali elementos que vão constituir como relação de emprego propriamente dita, né? Então, a relação de emprego, ela pode ser, ela pode existir ali, né? Um empregado de natureza urbana, um empregado de natureza doméstica, né? O aprendiz, né? Também que a gente sabe aí que pode estar submetido, né, a essa relação de emprego, só em relação aí, né, aos maiores de 14 anos, né, e menores de 16, e etc. Bom, mas quando é então que eu vou ter uma relação de emprego? Eu vou ter uma relação de emprego quando houver ali a união, né, a reunião de 5 elementos, que são elementos fáticos e são elementos jurídicos. O que são elementos fáticos? São elementos voltados mesmo para a prática, né? E jurídicos são aqueles que são referendados, né, que são aí protegidos pela legislação. E a principal legislação que nós temos, né, de proteção aí da relação de emprego, ela é a consolidação das leis trabalhistas, né, a CLT. Né? Então, é muito importante quando a gente vê reivindicação dos direitos do trabalho, sempre a gente vai ver que aquelas pessoas que estão reivindicando, elas vão falar da CLT, né, das normativas previstas ali na CLT. Porque nós não podemos esquecer que a CLT ela foi muito importante, até mesmo, né, para a garantia dos direitos básicos do empregado, né, como forma ali de evitar que ele venha a sofrer jornadas exaustivas de trabalho, né, trabalho forçado, né? Trabalho ali em condições sem higiene, né? De forma ali degradante. Então, traz ali um mínimo necessário de regulamentação para uma vida digna ali do trabalhador, né? A gente não pode esquecer. E aí, dentro desses elementos, né? Desses 5 elementos fáticos e jurídicos, nós vamos ter o conceito de empregado. E o conceito de empregado, ele está ali expresso na consolidação das leis trabalhistas, lá no seu artigo 3º, que fala, considera-se empregado toda pessoa física, olha aí a importância, que prestar serviço de natureza não eventual a empregador sob dependência deste mediante salário, né? E a gente tem aqui uma outra característica que nós vamos ver, que também é a pessoalidade, né? O intuito persone. Bom, a primeira característica é que só pode ser considerado empregado pessoa física. E nós já vimos o que é pessoa física. É aquela pessoa de carne e osso, né? Aquela que a personalidade civil inicia com o nascimento com vida, né? E se extingue aí com a morte. Nós já sabemos isso nas aulas passadas, né? Nós já temos esse conhecimento prévio, não podemos esquecer, né? Obviamente que há situações em que ocorre ali para mascarar, né, a questão da relação de emprego, né, que é pessoa física, a empresa ali,
né, o empregador, melhor dizendo, ele vai contratar pessoas jurídicas, né, através de um processo ali de pejotização, né, como uma forma aí de burlar as leis trabalhistas, né? Então é muito importante a gente saber que, infelizmente, isso acontece, né? E aí tem até um pedaço de um trecho, né, de um doutrinador muito legal, muito bacana, que vocês podem estar estudando, que é o Maurício, né, Godinho Delgado. Então, Maurício Godinho, né, Delgado, ele traz, né, obviamente que a realidade concreta pode evidenciar a utilização simulatória, né, simulada aí, de roupagem de pessoa jurídica para encobrir prestação efetiva de serviços por uma específica pessoa física, né? Celebrando-se uma relação jurídica sem a indeterminação de caráter individual, que tende a caracterizar a atuação de qualquer pessoa jurídica, demonstrado pelo exame concreto da situação examinada, que o serviço diz respeito apenas e, né, nós temos aqui também, e somente a uma pessoa física surge o elemento fásico jurídico da relação empregatícia. Então, veja aqui como que é importante a gente saber, né, que há uma simulação, né, para descaracterizar essa questão do empregado, porque o empregado é obrigatório que ele seja pessoa física, né? E aí a gente tem essa pejotização, né? Façam que as pessoas ali abram, né? Vamos colocar assim, se apresentam como uma prestadora de serviço, né? Por exemplo, ali uma microempresa, né? Como uma microempresa, e aí presta os serviços não como empregado, mas como se fosse uma terceirizada, né? Então a gente tem aí a pejotização, que infelizmente é uma forma de burlar. Mas o juiz, obviamente, do trabalho, né? Lá na Justiça do Trabalho, ele vai averiguar se realmente ali o serviço foi prestado, né, por pessoa física, né, ou se houve ou não uma prática, né, simulada ali de uma pejotização, ok? Uma outra característica que nós temos é a pessoalidade. O que é a pessoalidade? Tem esse nome também do intuito persone, né? Ou seja, não permite a substituição por terceiro, né? Então, a pessoa, ela vai contratar a outra ali para que ela possa exercer o serviço, né, a prestação de serviço por ela própria, né? Então, por exemplo, uma universidade me contrata para dar aula de direito, né? Não posso ali fazer com que a minha colega, vamos colocar assim, Maria, venha a dar aula no meu lugar. Isso não pode, porque é a pessoalidade, né? Você está ali contratando a pessoa devido às suas aptidões trabalhistas, os seus conhecimentos, né? A sua técnica. Então, a gente tem essa questão da pessoalidade, ok? E aí, um nomezinho que às vezes pode vir em prova chama intuito persone, né? Que é essa questão da pessoalidade. E aí, a gente fala que confere um vínculo, né? Uma aliança aí que a gente fala de infungibilidade. O que é infungibilidade? Não pode haver a troca, né? Não pode ali o empregado ser substituído por outro, né? Durante a relação de emprego. Ele tem que prestar por ele mesmo. Ele tem que prestar o serviço, né? Então, isso é muito importante. Então, nós temos essa característica. Bom, uma outra questão que nós temos, e olha que interessante, e aqui é muito bom a gente saber, né, a questão. O empregado, ele sempre tem que agir com pessoalidade, mas o empregador, ele não precisa dessa pessoalidade, porque a gente pode ter a sucessão ali, né, de empregadores. Às vezes, determinado grupo de empresa compra outra empresa, né? Então, olha que interessante. Para o empregado, sempre é a pessoalidade. Para o empregador, não. A gente pode ter aí as sucessões de empregadores, né? Então, isso é muito importante.
A outra questão que nós temos é a subordinação. O que é a subordinação? Essa subordinação a gente trata como uma subordinação jurídica, né? Porque ela vai estabelecer ali no contrato assinado, né, entre o empregador e o empregado, ali quais são as atividades a serem exercidas pelo empregado, né? Quem é que vai fiscalizar a sua atividade, né? Quais são ali as funções, né? Os atributos do empregador, quais são as funções e atributos do empregado. Então, a gente tem uma relação aqui, né, de subordinação, no sentido de que o empregado, ele não pode chegar lá na empresa e fazer o que ele quer, né? Ele tem que seguir ali as diretrizes dadas, né, as orientações, as informações dadas pelo empregado, né? Ele tem que seguir, vamos dizer assim, a regra da casa, né? Então existe essa relação, né, que é muito importante a gente entender, que é uma relação de subordinação, né? Não no sentido aí do indivíduo perder a sua dignidade porque ele está ali sobre o mando, sobre o poderio de outro, não, de forma alguma. Isso é até crime. Mas, na verdade, é que existe uma organização, né? E essa organização, essa diretriz do exercício da função, né? Do próprio andamento da atividade empresarial, por exemplo, né? Vai ser dada aí pelo empregador, ok? Então, não esqueçamos disso. É muito importante. Bom, o empregador, então, ele tem essa função de coordenar, de fiscalizar, ok? O trabalho executado pelo empregado. Nós temos também a questão, né, que é muito importante, que é a onerosidade, né? Ou seja, eu vou prestar o meu serviço, né? Eu vou ir trabalhar, mas em contrapartida, né? Todo mundo é feliz com o quinto dia útil, não é isso? Porque até o quinto dia útil a maioria das pessoas recebem. Então todo mundo é feliz com o quinto dia útil. Então, eu sabendo que eu vou receber no quinto dia útil é porque eu trabalhei, né? Então a onerosidade, essa troca econômica, né? E essa troca econômica, ela é feita, né, por meio ali da remuneração, né? Que é o salário, mais alguns benefícios que podem vir aí advindos da relação trabalhista, né? Então, por exemplo, o garçom. O garçom, ele vai receber por a prestação de serviço ali no restaurante e ele vai receber um salário fixo, né? Mais ali as comissões que ele recebe durante o seu trabalho, né? Então, é muito importante e isso forma, ao nosso ver aí, a remuneração. Então, veja isso, né? Na relação de empregado, ou na relação de emprego, perdão, o trabalhador coloca a sua força de trabalho, né? Marx fala disso. Nós temos a burguesia ali representada pelo empregador. Nós temos o empregado que vende, né? Que fornece aí a sua mão de obra, né? A sua força de trabalho, né? E aí a gente está cada vez mais agregando capital à nossa força de trabalho. Por isso que nós estamos aqui, né? Fazendo o curso técnico, fazendo o curso superior, porque a gente está aprimorando o nosso trabalho, né? A nossa força de trabalho. E isso é típico das sociedades capitalistas, né? Então aí, né? Na relação de emprego, o trabalhador coloca sua força de trabalho à disposição do empregador para, em contrapartida, receber aí uma contraprestação salarial, né? Todo mundo fica feliz quando chega o quinto dia útil, né? Por isso que a relação empregatícia, ela é onerosa. Se eu faço um trabalho voluntário, eu não sou empregado, né? Eu vou estar ali exercendo um trabalho e aonde, né, para quem eu exerço esse trabalho de forma voluntária, ele não vai ser o meu empregador, ele vai ser ali o meu tomador de serviço, né? Então é um exemplo que nós temos. Uma situação, o empregador não assinou a carteira do empregado. Isso vai retirar o direito dele a receber a contraprestação salarial? De forma alguma, né? A carteira de trabalho, ela é uma formalização que ela é importante, né? E aí, se caso não houver
assinatura, né, da carteira de trabalho, né, de imediato, quando se inicia ali o trabalho, ainda que seja um contrato de experiência, a pessoa pode requerer ali o reconhecimento do vínculo empregatício mediante ali o ajuizamento de uma ação trabalhista na Justiça do Trabalho, tá bom? Bom, uma outra questão que nós temos é o seguinte, né? Aqui, né? E isso até caiu já em prova, né? Essa questão de que se o trabalhador colocou sua força de trabalho à disposição do empregador, mas descumprindo a lei, esse último deixou, né, de pagar os salários devidos, isso retira o caráter oneroso? Não, né, gente? Isso mostra ainda mais que houve o emprego de uma força de trabalho em troca de uma prestação salarial. O inadimplemento, ele vai ser analisado lá na Justiça do Trabalho, né? Através aí do ajuizamento da ação trabalhista. Bom, a outra questão que nós temos é a não eventualidade. O que é a não eventualidade? É necessário que haja uma frequência, né? Ou seja, que haja ali uma habitualidade no exercício da prestação do serviço, né? Isso quer dizer, por exemplo, que tem que ir todos os dias? Não, né? Pode ser que o indivíduo ele é contratado para dar aulas, por exemplo, no meu caso, no meu contrato, né, de trabalho como universidade, para dar aula de segunda a quinta, né? Mas existe aqui uma frequência, uma repetição, né? Ainda que eu não venha dar aula todos os dias da semana, tá? Então, isso é muito importante, ok? É necessário que haja aí uma permanência, né? E a gente tem que trazer, né, essa concepção de que não é necessariamente a questão de que tem que ir todos os dias. É necessário que haja uma repetição, que haja uma frequência, ok? Bom, então é isso, né? A gente tem essas características, né? Essas 5 características da relação de empregatícia, né? A questão tem que ser por pessoa física, né? Tem que ser de forma pessoal, a pessoalidade tem que ser intuito persone, né? Tem que haver aí essa ideia, além, né, da questão onerosa, né? Ou seja, há ali a disposição da força de trabalho, buscando aí uma contrapartida, uma prestação salarial, né? Não pode esquecer. Há a questão da dependência ali, né, de uma subordinação, né, uma subordinação jurídica, no sentido de que o empregador ele vai coordenar, ele vai fiscalizar a atividade exercida ali pelo empregado, né? E a não eventualidade, né? É necessário que haja ali uma frequência, que haja ali uma repetição. Se houver a caracterização, né, a existência desses 5 elementos de forma cumulativa, não pode faltar nenhum, nós estamos falando de uma relação de emprego, ok? Então, isso é muito importante para o nosso estudo. E uma outra questão, né? É importante a gente saber também que essa subordinação ela pode ser feita, né, pelo empregador empregando meios tecnológicos, né? E isso está bem atual diante dessa situação de pandemia que nós estamos vivendo, né? Então, o artigo 6º da Consolidação das Leis Trabalhistas que nos traz essa perspectiva. Então, vejamos, olha, não se distingue o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado, né? E o realizado à distância. Hoje tão comum, né, gente, o home office, ainda que nós, né, estejamos nessa situação pandêmica, e aí nós estamos realizando o home office, né, o trabalho em casa, a gente importou essa palavra, né, esse estrangeirismo para a nossa língua portuguesa, a gente tem uma relação de emprego, né? Ainda que eu esteja aqui realizando, dando a minha força, né? Deixando disponível a minha força de trabalho pelo meio virtual, ok?
desde que estejam, então, aqui caracterizados pressupostos da relação de emprego. E aí o parágrafo único também muito interessante. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão, né, se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão de trabalho alheio. Então, pode ser feito, né, a utilização aí dessa coordenação, dessa fiscalização do empregado por emprego, por exemplo, de elementos aí da robótica, né, gente? Então, a gente vê, né, que aquele seriado, né, os Jetsons, né? Os Jetsons não tá tão longe, né? Inclusive, se a gente vê, existe uma propaganda bancária que traz, né? Como que tá tão perto o futuro que parecia tão longe, né? Nós já estamos aí o vivenciando. Bom, e para a gente finalizar essa questão, né, da relação de emprego, sabendo que ela é espécie da relação de trabalho, que é uma relação maior, né? Ela é gênero e a relação de emprego, ela é considerada ali espécie, né? Nós vamos observar o que significa o conceito de empregador e o conceito de empregado, né? O conceito de empregador, ele não está um dos melhores aqui na consolidação das leis trabalhistas. E aí traz, considera-se empregador a empresa. Não pode ser a empresa, porque nós já vimos que a empresa é a atividade econômica, né? Organizada, né, para produção e ou circulação de bens e serviços. É o artigo lá 966 do Código Civil. Então, a gente já sabe que não é o conceito melhor. Então, o certo seria o titular, que pode ser pessoa física ou pode ser pessoa jurídica, ok? E aí, né, individual ou coletiva, assumindo o risco da atividade. Aqui é muito importante. Quem vai assumir o risco da atividade vai ser o empregador. Ele não pode transferir o risco do negócio para o empregado, tá? Então, isso é muito importante. Então, tanto é que, por exemplo, né, se a empresa, vamos colocar aqui no termo vulgar, né? Se a pessoa, vamos melhorar, não vamos colocar empresa, não. Se o empregador, né, o empregador, uma pessoa jurídica, vem aí a falência, né? A gente sabe que, inclusive, pode, às vezes a gente, né, abre o negócio dá errado, né? É uma atividade de risco, atividade econômica, né? Ainda mais em tempos de crise que nós estamos vivendo. O empregador, ele tem que arcar com o risco, é o princípio da alteridade. E aí ele tem que pagar, né, ali os créditos trabalhistas, que inclusive são considerados créditos de natureza alimentar para sobrevivência. Então, um dos primeiros créditos, né, a terem que ser pagos, né, no caso ali de uma falência de uma pessoa jurídica, vai ser, né, um dos primeiros créditos é o crédito de natureza trabalhista, porque tem natureza ali também alimentar, ok? Então não podemos esquecer, né? E é ele que admite, assalaria, olha aí a questão da onerosidade, né? E dirige, olha aí, ele que é a pessoa que vai exercer a fiscalização, né? Que nós temos, e a coordenação, né? A prestação pessoal de serviço, né? Então, isso é muito importante a gente trazer o conceito aí de empregador. Agora, de empregado, nós já sabemos, considera-se empregado toda pessoa física, sempre física, que prestar serviços de natureza não eventual, então necessita de uma repetição, de uma frequência, a empregador sobre dependência, subordinação, mediante aí salário, a onerosidade, né? E a pessoalidade tem que ser por ele mesmo, não permite ali a substituição, porque é intuito persone, tá bom? Então ficamos por aqui, até a nossa próxima aula. Um beijo para vocês e até mais.